Já alguma vez olhou para uma beterraba, essa joia de cor rubi, e pensou que tinha nas mãos um segredo da natureza para uma saúde de ferro? Muitos de nós, especialmente depois dos 60, procuramos estes tesouros da terra para nos ajudar a baixar a tensão arterial, a ter mais energia, a sentirmos-nos mais jovens. Mas e se eu lhe dissesse que a forma como come esta raiz poderosa pode, sem que se aperceba, estar a sabotar a sua saúde em vez de a ajudar? Imagine o seguinte: tem feito tudo bem, ou assim pensa. Adicionou a beterraba à sua dieta, talvez em sumos de manhã ou em saladas ao almoço, esperando sentir-se mais forte. No entanto, em vez disso, sente um certo desconforto, talvez uma tontura inexplicável, ou simplesmente não vê os resultados que esperava. Esta é uma realidade dolorosa e frustrante para muitos. A verdade, o segredo, se quiser, não está em evitar a beterraba, mas sim em compreender os seus perigos ocultos quando consumida de forma errada. Existem erros subtis, mas perigosos, que transformam este superalimento num potencial risco. Neste vídeo, vamos desvendar juntos os 12 erros mais perigosos que as pessoas com mais de 60 anos cometem ao comer beterraba. Fique comigo até ao fim, porque o último erro é algo que até os especialistas por vezes se esquecem de mencionar e pode ser o mais crucial para o seu bem-estar. Vamos começar pelo primeiro erro, um que acontece na maioria das cozinhas e que representa um desperdício incrível de nutrientes. É o hábito de usar apenas a raiz da beterraba e deitar fora as folhas. Quantas vezes já o fizemos? Compramos a beterraba com aquele molho de folhas verdes e viçosas, chegamos a casa, cortamos as folhas e deitamo-las diretamente no lixo, focando-nos apenas na bola roxa. Parece lógico, mas é um erro tremendo. As folhas da beterraba, muitas vezes vistas como um incômodo, são na verdade uma das partes mais nutritivas da planta. Pense nelas como primas dos espinafres ou da acelga. São riquíssimas em nutrientes essenciais, especialmente para nós, seniores. Contém quantidades impressionantes de vitamina K, que é vital para a coagulação do sangue e, mais importante ainda, para a saúde dos nossos ossos, ajudando o corpo a usar o cálcio de forma eficaz para prevenir a osteoporose. Além disso, são uma fonte fantástica de vitamina A, crucial para a nossa visão, que tende a enfraquecer com a idade, e para um sistema imunitário forte. E não fica por aqui. As folhas de beterraba estão carregadas de ferro, que combate a fadiga e a anemia, magnésio para a função muscular e nervosa, e potássio, que trabalha em conjunto com os nitratos da raiz para ajudar a regular a tensão arterial. Ao deitar fora as folhas, está literalmente a deitar no lixo um multivitamínico natural. Então, o que fazer? É simples. Da próxima vez que comprar beterrabas com as folhas, trate-as como um tesouro. Lave-as bem e prepare-as. Pode salteá-las com um pouco de azeite e alho, tal como faria com espinafres. Ficam deliciosas e servem como um acompanhamento fantástico para peixe ou frango. Pode também cortá-las em tiras finas e adicioná-las a sopas ou caldos, enriquecendo-os com sabor e nutrientes. Imagine uma sopa de legumes com o toque terroso das folhas de beterraba. Ou, se for mais aventureiro, pode até misturá-las num batido verde. O sabor é suave e os benefícios são imensos. Comece a ver a beterraba como um alimento completo, da folha à raiz. Agora passemos para o segundo erro, que é o oposto do primeiro: o excesso de entusiasmo. É o erro de comer demasiada beterraba, demasiado depressa. Movidos pelas notícias sobre os seus benefícios, muitos de nós mergulhamos de cabeça. Começamos a beber grandes copos de sumo de beterraba todos os dias, ou a comer enormes saladas de beterraba. Embora a intenção seja boa, o nosso corpo pode não estar preparado. Um dos efeitos mais imediatos e alarmantes de comer muita beterraba é um fenômeno chamado betúria. Isto é quando a sua urina ou as suas fezes ficam com uma cor avermelhada ou rosada. A primeira vez que isto acontece pode ser assustador. Muitas pessoas entram em pânico, pensando que têm uma hemorragia interna grave e correm para o médico. Na maioria dos casos, é apenas o pigmento da beterraba a passar pelo sistema digestivo,
e é inofensivo. No entanto, é um sinal claro do seu corpo a dizer: calma, foste rápido demais. Mas o problema mais sério do consumo excessivo não é a cor na casa de banho, mas sim algo invisível: os oxalatos. A beterraba é muito rica em compostos chamados oxalatos. Em pessoas sensíveis, especialmente aquelas com historial de pedras nos rins, os oxalatos podem ligar-se ao cálcio no corpo e formar cristais. Estes cristais podem aglomerar-se e criar dolorosas pedras nos rins. Para quem já sofreu com isto, a última coisa que quer é provocar um novo episódio. O conselho prático é a moderação e a progressão. Se não está habituado a comer beterraba, não comece com uma dose enorme. Comece com uma pequena porção, talvez meia beterraba pequena cozida ou um copinho de sumo diluído em água. Veja como o seu corpo reage nas 24 a 48 horas seguintes. Sente-se bem? Não teve desconforto digestivo? Ótimo! Então pode aumentar gradualmente a quantidade ao longo de várias semanas. Lembre-se, na saúde, mais nem sempre é melhor. Qualidade e consistência superam a quantidade. E isto leva-nos diretamente ao terceiro erro, que está intimamente ligado à forma como o nosso sistema digestivo lida com este alimento poderoso. Consumir beterraba crua se tiver um estômago sensível. A moda dos sumos e das saladas cruas fez com que muitas pessoas acreditassem que cru é sempre melhor. Para alguns pode ser verdade, mas para muitos de nós, à medida que envelhecemos, o nosso sistema digestivo torna-se um pouco mais delicado. A beterraba crua contém fibras muito resistentes que podem ser difíceis de digerir. Para alguém com um estômago sensível, síndrome do intestino irritável ou simplesmente uma digestão mais lenta, comer beterraba crua pode levar a uma série de desconfortos: inchaço abdominal, gases dolorosos e cólicas. Acaba por associar um alimento saudável a uma experiência negativa, o que o leva a evitá-lo por completo. A solução, felizmente, é simples e deliciosa. Cozinhe a beterraba. O calor quebra as fibras mais duras, tornando-a muito mais fácil de digerir, ao mesmo tempo que liberta a sua doçura natural. E não se preocupe, a maioria dos nutrientes importantes, como os nitratos que ajudam na tensão arterial, não são destruídos pelo calor moderado. Os melhores métodos de cozedura são aqueles que preservam os nutrientes. Cozer a vapor é uma excelente opção. Assar no forno é outra forma maravilhosa de a preparar. Basta embrulhar as beterrabas inteiras em papel de alumínio com um fio de azeite e um ramo de alecrim e deixar assar até ficarem tenras. O sabor fica incrivelmente rico e adocicado. Mesmo ferver é uma opção, mas tente fazê-lo com a pele para minimizar a perda de nutrientes para a água. Depois de cozida, pode cortá-la em cubos para uma salada, esmagá-la para fazer um puré ou simplesmente comê-la como acompanhamento. O seu estômago vai agradecer-lhe, e por falar em oxalatos e digestão, o quarto erro é uma extensão natural destes pontos: combinar a beterraba com outros alimentos ricos em oxalatos na mesma refeição. Como já vimos, a beterraba tem um teor considerável de oxalatos. O perigo aumenta quando, sem querer, criamos uma bomba de oxalatos no nosso prato. Quais são os outros culpados comuns na nossa dieta? Espinafres, acelgas, amêndoas, quiabos e até o cacau em pó. Todos eles são alimentos saudáveis por si só. O problema é a combinação excessiva. Imagine uma grande salada de almoço que parece o epítome da saúde. Uma base de espinafres frescos, beterraba crua ralada, uma mão cheia de amêndoas por cima e talvez até um batido de chocolate e amêndoa para acompanhar. Para alguém propenso a pedras nos rins, esta refeição é um risco desnecessário. Não significa que nunca mais possa comer estes alimentos juntos. Significa que precisa de ter consciência e praticar o equilíbrio. Se sabe que vai comer uma boa porção de beterraba, talvez nesse dia opte por uma alface diferente em vez de espinafres na sua salada. Se vai fazer um prato com acelgas, talvez guarde a beterraba para o dia seguinte. A chave é a variedade e a rotação dos alimentos. Não sobrecarregue o seu sistema com uma dose massiva de um único composto, mesmo que venha de fontes saudáveis. Ao diversificar as suas escolhas,
garante uma gama mais ampla de nutrientes e minimiza os riscos associados a qualquer alimento individual. É a forma mais inteligente e segura de comer. Agora que compreendemos a importância da preparação e da combinação dos alimentos, vamos analisar outro erro muito comum, desta vez relacionado com a forma como bebemos a beterraba. O quinto erro perigoso é beber sumo de beterraba com o estômago vazio. Muitas pessoas gostam de começar o dia com um sumo fresco, pensando que estão a dar ao corpo um impulso de nutrientes logo pela manhã. No caso da beterraba, esta prática pode ser contraproducente e até perigosa para alguns. O sumo de beterraba é uma forma muito concentrada de nutrientes, incluindo açúcares naturais e, claro, os famosos nitratos. Quando o bebe de estômago vazio, estes compostos são absorvidos muito rapidamente pela corrente sanguínea. Para alguém sensível, ou especialmente para quem já toma medicação para a tensão arterial, esta absorção rápida de nitratos pode causar uma queda súbita e acentuada da pressão arterial. Os sintomas podem incluir tonturas, vertigens, sensação de desmaio e, em casos mais graves, pode mesmo levar a uma queda. Para um sênior, uma queda pode ter consequências devastadoras. Além disso, o açúcar concentrado no sumo pode causar um pico de glicose no sangue, seguido de uma queda brusca, o que o deixará sentir-se cansado e sem energia a meio da manhã. A solução é simples. Nunca beba sumo de beterraba isoladamente e de estômago vazio. Consuma-o sempre com uma refeição, ou, pelo menos, com um pequeno lanche que contenha alguma proteína, fibra ou gordura saudável. Estes elementos ajudam a abrandar a digestão e a absorção dos açúcares e nitratos, permitindo uma libertação mais gradual e estável na corrente sanguínea. Por exemplo, beba o seu sumo de beterraba juntamente com ovos mexidos ao pequeno almoço. Ou, se for um lanche, acompanhe-o com um iogurte natural ou um punhado de nozes. Um pequeno pedaço de queijo fresco também funciona muito bem. Esta simples mudança transforma o sumo de beterraba de um potencial risco numa fonte segura de energia e saúde. E falando de formas de beterraba, chegamos ao sexto erro: acreditar que a beterraba enlatada é tão saudável como a fresca. Na correria do dia a dia, a conveniência da comida enlatada é tentadora. Abrir uma lata de beterraba já cozida e fatiada parece uma forma fácil de a adicionar às nossas refeições. No entanto, é crucial ler os rótulos com atenção. A maioria das beterrabas enlatadas é conservada em salmoura, o que significa que tem um teor de sódio altíssimo. Para qualquer pessoa com mais de 60 anos, especialmente para quem luta contra a hipertensão, o excesso de sódio é um inimigo. É irônico que muitas pessoas comam beterraba para ajudar a baixar a tensão arterial. Mas ao escolherem a versão enlatada, estão a ingerir uma grande quantidade de sódio que faz exatamente o oposto. Aumenta a tensão. Outras versões enlatadas, especialmente as que vêm em vinagrete ou como picles, podem conter grandes quantidades de açúcar adicionado, outro ingrediente que devemos limitar. Se a conveniência é uma necessidade, procure especificamente por versões enlatadas, sem adição de sal ou em água. Se não encontrar, uma boa prática é escorrer muito bem a beterraba e passá-la por água corrente para remover o máximo de salmoura possível. Contudo, a melhor opção é sempre a beterraba fresca ou congelada. A beterraba congelada, muitas vezes, é congelada no pico da sua frescura e retém a maioria dos seus nutrientes sem qualquer adição de sal ou açúcar. Comprar beterrabas frescas e cozê-las em casa uma vez por semana pode ser uma ótima estratégia. Pode guardá-las no frigorífico e usá-las em saladas e acompanhamentos durante vários dias. O pequeno esforço extra compensa largamente em benefícios para a saúde. O sétimo erro é um dos mais sérios e que requer a máxima atenção: ignorar potenciais interações medicamentosas. Esta é uma realidade para a grande maioria das pessoas com mais de 60 anos, que frequentemente tomam um ou mais medicamentos prescritos. A beterraba, por ser tão potente, pode interagir com alguns deles. A interação mais significativa é com os medicamentos para a tensão arterial, os antihipertensores.
Como a beterraba é eficaz a baixar a tensão arterial devido aos seus nitratos, se a combinar com a medicação que já faz o mesmo, o efeito pode ser aditivo. Isto pode levar a que a sua tensão arterial baixe demasiado, uma condição chamada hipotensão. Os sintomas, como já mencionamos, são tonturas, fraqueza, visão turva e risco de desmaio. Outra interação importante está relacionada com as folhas da beterraba. Como são ricas em vitamina K, podem interferir com medicamentos anticoagulantes, como a varfine. A vitamina K desempenha um papel na coagulação do sangue, e estes medicamentos funcionam ao inibir a sua ação. O problema não é comer alimentos com vitamina K, mas sim a inconsistência. Se de repente começar a comer grandes quantidades de folhas de beterraba, quando antes não comia, pode alterar a eficácia do seu medicamento. A recomendação fundamental é esta: se toma medicação para a tensão arterial, diabetes ou se toma anticoagulantes, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de fazer da beterraba uma parte regular e significativa da sua dieta. Não se trata de a evitar, mas de a incorporar de forma segura e informada. O seu médico pode precisar de ajustar a dose da sua medicação ou simplesmente aconselhá-lo sobre a quantidade segura para si. Nunca faça alterações drásticas na sua dieta sem consultar um profissional de saúde. Agora, vamos voltar à cozinha com o 8º erro: cozer a beterraba em demasia. Já estabelecemos que cozinhar a beterraba é benéfico para a digestão. No entanto, há um ponto em que o cozinhado se torna demasiado cozinhado. A beterraba deve a sua cor vibrante e muitos dos seus benefícios antioxidantes a uns pigmentos chamados betalainas. Estes compostos são sensíveis ao calor. Quando ferve a beterraba durante muito tempo, estas betalainas, juntamente com outras vitaminas hidrossolúveis, como a vitamina C e o folato, começam a degradar-se e a libertar-se na água da cozedura. Se depois deitar essa água fora, está a deitar fora uma parte significativa da bondade da beterraba. O objetivo é cozinhar a beterraba até ficar tenra, mas ainda com alguma firmeza. Um garfo deve conseguir perfurá-la com um pouco de resistência. Como já sugerido, assar ou cozer a vapor são métodos superiores porque usam menos água e um calor mais controlado, preservando melhor os nutrientes. Se optar por ferver, faça-o com a pele, e não corte a raiz na base nem o caule demasiado rente. Isto cria uma espécie de selo que ajuda a manter os pigmentos e os nutrientes lá dentro. E aqui está uma dica de ouro: não deite fora a água da cozedura. Deixe-a arrefecer. É um líquido roxo e rico em nutrientes. Pode usá-lo como base para uma sopa, para cozer arroz ou quinoa, dando-lhes uma cor fantástica, ou até para regar as suas plantas. É uma forma de aproveitar ao máximo cada pedaço deste vegetal incrível. Já abordamos pontos muito importantes, desde a preparação até as interações com medicamentos. Mas existem alguns erros mais subtis que são fáceis de cometer. O 9º erro é cair na armadilha de confiar apenas na beterraba para controlar a tensão arterial. A beterraba é uma ferramenta fantástica, mas é apenas uma ferramenta numa caixa de ferramentas muito maior. O perigo está em desenvolver um falso sentimento de segurança. Alguém pode pensar: estou a beber sumo de beterraba todos os dias, por isso já não preciso de me preocupar tanto com o sal, ou talvez possa saltar a minha caminhada, ou até mesmo deixar de tomar o meu medicamento. Este tipo de pensamento é extremamente perigoso. A gestão da hipertensão, especialmente na nossa idade, requer uma abordagem multifacetada. A beterraba pode e deve ser uma aliada, mas nunca um substituto para as recomendações médicas. Funciona melhor quando integrada num estilo de vida saudável, que inclui uma dieta equilibrada, como a dieta mediterrânica que tão bem conhecemos em Portugal, rica em frutas, legumes, azeite e peixe. Exercício físico regular, adequado às suas capacidades, controlo do estresse e, fundamentalmente, a adesão rigorosa à medicação prescrita pelo seu médico. Veja a beterraba como um reforço, um bônus que dá ao seu corpo para ajudar no seu plano de saúde geral. Use-a para complementar os seus esforços, não para os substituir. A verdadeira magia acontece quando todas estas peças do puzzle trabalham em conjunto. E isto leva-nos ao 10º erro,
que acontece antes mesmo de a beterraba chegar à sua cozinha. Comprar beterraba de má qualidade ou velha. Tal como qualquer outro produto fresco, a qualidade da beterraba que compra faz uma diferença enorme, tanto no sabor como no valor nutricional. Uma beterraba que está na prateleira há semanas, que está enrugada, mole ao toque ou com manchas, já perdeu uma grande parte das suas vitaminas e dos seus antioxidantes. Não terá o mesmo sabor doce e terroso e certamente não lhe dará os mesmos benefícios para a saúde. Aprender a escolher uma boa beterraba é uma habilidade simples, mas valiosa. Procure beterrabas que sejam firmes e pesadas para o seu tamanho. A pele deve ser lisa e relativamente livre de cortes ou machucaduras. Se ainda tiverem as folhas presas, melhor ainda. As folhas são um excelente indicador de frescura. Se as folhas estiverem viçosas e verdes, é provável que a raiz também esteja fresca. Se estiverem murchas e amareladas, a beterraba já não está no seu auge. Depois de a levar para casa, o armazenamento adequado também é crucial. O erro comum é guardá-la no frigorífico com as folhas. As folhas continuarão a retirar umidade e nutrientes da raiz para se manterem vivas, fazendo com que a raiz amoleça e enrugue mais depressa. O procedimento correto é cortar as folhas, deixando cerca de 2 a 3 centímetros de caule ligado à raiz. Guarde as folhas separadamente num saco no frigorífico e use-as dentro de 1 ou 2 dias. A raiz, por sua vez, pode ser guardada na gaveta dos vegetais do frigorífico durante 2 a 3 semanas. Comprar produtos frescos e de qualidade, talvez no mercado local, e armazená-los corretamente garante que está a obter o máximo de benefícios de cada cêntimo que gasta. O 11º erro é muito subtil, mas pode fazer uma grande diferença na forma como o seu corpo aproveita os nutrientes da beterraba, não a combinar com uma gordura saudável. Alguns dos nutrientes mais importantes da beterraba, especialmente a vitamina A e a vitamina K, presentes nas folhas, são o que chamamos de lipossolúveis. Isto significa simplesmente que o seu corpo precisa de gordura para os absorver e utilizar adequadamente. Se comer uma salada de folhas e raiz de beterraba cozida apenas com um pouco de vinagre, não estará a absorver estas vitaminas da forma mais eficiente. A solução é deliciosa e faz parte da nossa cultura: o azeite. Um bom fio de azeite extra virgem sobre a sua salada de beterraba ou sobre as beterrabas assadas não só melhora imensamente o sabor, como também fornece a gordura saudável necessária para que o seu corpo absorva todas aquelas vitaminas preciosas. Outras boas opções incluem adicionar nozes ou sementes à sua salada, umas fatias de abacate ou até mesmo um pouco de queijo feta. Esta simples adição transforma um prato saudável num prato superabsorvível. É um pequeno detalhe que otimiza os benefícios que está a tentar obter. Finalmente chegamos ao 12º erro, aquele que prometi que poderia surpreendê-lo, pois raramente é mencionado: esquecer-se da sua saúde dentária. Sim, a beterraba pode afetar os seus dentes. Os mesmos pigmentos vibrantes, as betalainas, que são tão bons para a nossa saúde, também têm um poder de tingimento muito forte. Com o tempo, o consumo regular de beterraba, especialmente de sumo de beterraba concentrado, pode manchar o esmalte dos dentes, dando-lhes uma aparência amarelada ou acinzentada. Isto é particularmente relevante para nós, seniores, pois muitos de nós temos coroas, facetas ou outros trabalhos dentários que podem ser ainda mais suscetíveis a manchas do que os dentes naturais. Além disso, a beterraba contém açúcares naturais. Embora sejam melhores do que os açúcares processados, no sumo concentrado, eles podem contribuir para a cárie dentária se a higiene oral não for adequada. Então, o que fazer para proteger o seu sorriso? A solução é fácil e não envolve deixar de comer beterraba. A primeira dica é bochechar a boca com água logo após consumir beterraba ou o seu sumo. Isto ajuda a lavar os pigmentos e os açúcares da superfície dos dentes antes que tenham tempo de se fixar. A segunda dica, e esta é muito importante, é não lavar os dentes imediatamente a seguir. A beterraba, como muitas frutas e vegetais, é ligeiramente ácida.
Escovar os dentes quando o esmalte está num estado temporariamente amolecido pelo ácido pode, na verdade, causar mais danos. O ideal é esperar pelo menos 30 a 60 minutos antes de escovar. Este pequeno hábito de bochechar com água e esperar um pouco antes de escovar pode proteger os seus dentes a longo prazo, permitindo que desfrute de todos os benefícios da beterraba sem comprometer a sua saúde oral. Então, como vimos, esta raiz humilde, a beterraba, é verdadeiramente uma força da natureza. Mas desfrutá-la em segurança e tirar o máximo proveito dela significa ser um pouco mais inteligente. É mais do que apenas comê-la. É sobre respeitá-la. É lembrarmos-nos de usar a planta inteira, aquelas folhas verdes maravilhosas, e não apenas a raiz. É ouvir o nosso corpo, começando devagar para evitar choques no nosso sistema ou sustos desnecessários na casa de banho. Trata-se de compreender que a forma como a preparamos, seja cozinhando-a suavemente para preservar a sua bondade ou combinando-a com um fio de azeite para desbloquear as suas vitaminas, faz toda a diferença. E o mais importante é vê-la como uma parceira na nossa jornada de saúde, trabalhando ao lado dos conselhos do nosso médico e da nossa medicação, nunca substituindo-os. Até mesmo pensar em algo tão simples como bochechar a boca depois de a comer pode proteger o nosso sorriso por muitos anos. Fazer estes pequenos ajustes não precisa de ser complicado. Trata-se de ter atenção e intenção. Lembre-se, tomar conta da sua saúde depois dos 60 é um ato de amor por si mesmo. Cada pequena escolha informada que faz é uma vitória. Não se sinta sobrecarregado. Comece com uma ou duas destas dicas. Talvez esta semana se concentre em usar as folhas da beterraba. Na próxima, pode praticar bebê-la sempre acompanhada de comida. Pequenos passos consistentes levam a grandes mudanças na sua saúde e bem-estar. Agora, eu adoraria ouvir a sua opinião. Qual é a sua forma favorita de comer beterraba? Tem uma receita de família especial que gostaria de partilhar? Ou talvez um destes erros tenha sido uma surpresa para si? Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo. A sua experiência pode ajudar outra pessoa na nossa comunidade. Se achou este vídeo útil e quer mais dicas para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60, por favor, deixe um gosto e subscreva o nosso canal. Isso ajuda-nos genuinamente a alcançar e a ajudar mais pessoas como você. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Lembre-se de cuidar de si e de viver cada dia ao máximo. Até a próxima.